Olá a todos, meu nome é Vinícius Poppermeier, meu grupo é formado por mim, Ana Carolina Lima, Luísa Mosquen e Rafael Rodrigues, e eu vou apresentar um relato de caso sobre eumicetoma para a disciplina de microbiologia. O nosso relato de caso foi retirado da revista Brasília Médica e o seu título é Micetoma causado por Paecilomyces sp, um relato de caso. Aqui eu apresento a vocês um sumário, em que inicialmente eu vou fazer uma breve introdução do assunto, depois vou apresentar o relato de caso em si, depois faço uma discussão e, por fim, eu realizo uma conclusão da apresentação em si. Então, micetoma é um termo usado para descrever infecções que cursam com formação de reação granulomatosa que atinge pele e o tecido subcutâneo, podendo chegar até o tecido ósseo subjacente. No geral, esse tipo de infecção ele vai acometer as extremidades dos membros, especialmente os pés e as mãos, sendo que é raro a presença de manifestações clínicas sistêmicas. Essa infecção pode ser causada por fungos verdadeiros, que no caso são os eumicetomas, ou por bactérias filamentosas, que então são os actinomicetomas. E a definição do agente causal é de fundamental importância para o estabelecimento da conduta adequada. Clinicamente, os micetomas eles são caracterizados pela tríade: edema, fístulas com secreção serossanguinolenta e grãos. Essas lesões são de natureza indolor, com longos períodos sem dor, o que contribui, então, para uma grande demora na procura do atendimento médico, que muitas vezes culmina com consequências como perda de função e até mesmo uma amputação do membro acometido. Nessa imagem, a gente pode ver a tríade do micetoma, que é o edema, a presença das fístulas e os grãos. Então, vamos para o relato de caso. No nosso caso, se trata de um homem de 31 anos, solteiro, lavrador, natural e residente em Arame, no Maranhão. Ele buscou atendimento médico devido a uma queixa de tumoração no pé direito com evolução de 15 anos, negando história de doença crônica prévia. Assim, foi realizado inicialmente exame físico, com posterior radiografia, ele também fez biópsia incisional e também foram realizados exames complementares, como hemograma e testes de função hepática e renal. Na imagem, apresenta-se então o seu tornozelo direito no início do tratamento. Foi assim que ele chegou na unidade de atendimento. Via exame físico, notou-se que havia um tumor no pé direito, com presença de fístulas com drenagem de secreção serossanguinolenta, contendo grãos pardos. Aqui, uma radiografia do membro acometido mostrou intenso aumento de tecidos moles, osteopenia, que é a perda gradual da massa óssea. Essa osteopenia se apresentou difusa, e também lesões osteolíticas, de calcânio, talos e metatarsos. É importante ressaltar que no relato de caso original, não havia imagens de radiografia. Então, a gente trouxe essa imagem aqui só para trouxe essa imagem de outro caso parecido de homicetoma, só para poder ilustrar bem essas características. Em relação aos exames complementares, o indivíduo apresentou hemograma, eletrólitos, glicemia e testes de função hepática e renal nos padrões de normalidade, e a sorologia para o vírus da imunodeficiência humana também foi negativa. Foi realizada a biópsia incisional para a coleta do fragmento de lesão, que foi enviado para exame histopatológico e microbiológico. A análise histopatológica em hematoxilina e eosina, ela mostrou um processo inflamatório crônico com reação granulomatosa. A gente pode observar aqui na figura A. E, além disso, tem a formação, então, de tecido de granulação, abscessos subcutâneos e pigmentação hemosiderina, como a gente pode observar na figura B. A cultura para fungos, então, ela foi realizada com inoculação de fragmentos da biópsia em agar, e revelou crescimento de colônias azuladas de textura aveludada, como visualizado, então, na figura A. Tais colônias, via microscopia, mostrou hifas septadas hialinas com colídeos elípticos que se projetam de filíades alongadas com pontas afiladas em forma de pincel, como a gente pode observar então aqui na figura B. Já na figura C, são evidenciadas hifas e esporos dessa colônia. Tais características morfológicas são compatíveis com o gênero Paecilomyces, que é o agente causador do tumor previamente citado.
Em relação ao tratamento, o paciente ele foi tratado com 50 miligramas de anfotericina B, administrado em dias alternados por 20 dias, atingindo uma dose total de 1 grama desse medicamento. Após 25 dias de tratamento, foi observada significativa melhora do quadro clínico, com diminuição do volume da lesão e cicatrização das fístulas, como observado aqui na imagem. O paciente, então, ele teve alta hospitalar com programação para segmento ambulatorial com consultas mensais. Porém, o doente não retornou para a consulta ambulatorial e não respondeu a nenhuma tentativa de contato posterior. Então, o paciente ele apresentou uma melhora clínica, porém, quando ele foi liberado para a consulta ambulatorial, ele parou, ele largou o tratamento, não respondeu mais, não compareceu para as consultas e ficou por isso mesmo. Então, uma breve discussão. O micetoma, ele também é conhecido como pé de Madura, por ser uma condição comum em residentes do distrito indiano de Madura, e foi cunhado inicialmente em 1842. Atualmente, o micetoma ele designa infecções que cursam com formação de reação granulomatosa, que atinge pele e tecido subcutâneo, podendo chegar ao tecido ósseo subjacente, como eu já expliquei para vocês. Ela tem caráter localizado e acomete principalmente a extremidade dos membros, principalmente, então, no caso, mãos e pés. Sua incidência é maior em locais de clima tropical e subtropical, especialmente na África e na Ásia. Ela é causada por saprófitos que são inoculados traumaticamente na pele da pessoa. O paciente do caso, ele relatou acidente perfurante com uma lasca de madeira, o que é compatível com a forma de inoculação típica citada dos micro-organismos do micetoma. É importante pontuar que as espécies frequentemente encontradas nessas lesões não são fungos do gênero Paecilomyces, mas sim Madurella micetomatis, Madurella grisea, Fialophora giancelmen e Cephalosporium recifei, além de diversas outras espécies de fungos. O Paecilomyces engloba espécies de fungos filamentosos sapróbios, geralmente isolados do solo e de matéria vegetal em decomposição, mas também já foram encontrados em alimentos enlatados e até em papel. Vale destacar ainda que raramente são patogênicos a humanos, sendo que o primeiro relato de doença causada pela espécie foi em 1963, cujo paciente teve uma endocardite após uma cirurgia de troca valvar. Já relatos do micetoma em si, por esse agente, são ainda mais raros, havendo apenas uma descrição na literatura, além desse relato de caso que eu estou abordando agora. E, além disso, pessoas com implantes protéticos e imunossuprimidos parecem ser mais vulneráveis. Entretanto, já foram descritos casos de infecções por Paecilomyces em pessoas que, assim como o paciente do presente caso, não apresentavam esses fatores de risco. Quanto à característica mais particular, é a formação das fiálides, inchadas na base e terminando em um tubo fino e longo, curvadas ou dobradas que se afastam do eixo principal, com cadeias longas de conídeos anexadas à extremidade. Já as colônias elas são inicialmente planas e flocculadas e depois passam a ter uma textura poeirenta, uma coloração meio pastel. Ao microscópio, como eu já apresentei em alguns slides anteriores, é possível ver hifas hialinas septadas com longas cadeias de conídeos e fiálides de extremidades estreitas. É importantíssimo, então, diferenciar a espécie do penicillium, uma vez que ambas possuem métulas nas fiálides. Porém, o penicillium é um fungo bem mais comum, com conídeos assimétricos e raramente elípticos. Além disso, o penicillium ele não possui massa conidial brilhante, como o Paecilomyces, e suas fiálides são mais curtas. Por isso, é necessária a análise laboratorial, já que mesmo com a semelhança macroscópica das colônias, no caso relatado, a diferenciação entre as duas espécies é clara, por conta da forma arredondada e simétrica dos conídeos do espécie, ou seja, do Paecilomyces. Concluindo, então, o hemicetoma causado por espécies do gênero Paecilomyces é extremamente raro. Acredite-se que esse seja apenas o segundo relato publicado na literatura médica. Assim, a falta de evidências torna ainda mais importante a existência desses relatos, principalmente no que diz respeito ao tratamento desses casos, uma vez que ainda não é algo concreto. Existe uma grande variabilidade nos padrões de resistência aos antifúngicos,
que ocorrem até em espécies de um mesmo gênero. Assim, torna-se imprescindível a identificação correta do micro-organismo em questão. O tratamento padrão para espécies de Paecilomyces é anfotericina B isolada ou associada a flucitosina ou azóis. Entretanto, as taxas de insucesso com o uso de anfotericina B chegam a 40%, o que demonstra que ainda não existe um padrão de tratamento adequado para essas espécies. O paciente em questão, ele apresentou melhora clínica significativa, porém não foi possível se assegurar da cura total da lesão, uma vez que o indivíduo abandonou o tratamento ao ter alta para acompanhamento ambulatorial. Assim, novamente, o hemicetoma causado por fungos desse gênero é algo raro, com poucos relatos na literatura médica. Mas isso não quer dizer que ocorram tão poucos casos, uma vez que essa doença comete principalmente trabalhadores rurais de países tropicais e subtropicais, que muitas vezes não procuram atendimento médico, até pela questão de que na maior parte das vezes, é uma lesão totalmente indolor. Então, sempre que um profissional de saúde se deparar com um desses casos, é importante a criação desses relatos, sendo então possível cada vez mais recolher novas evidências e chegar a um entendimento mais completo da doença, que embora a literatura indique ser rara, pode acontecer mais do que a gente imagina. Essas são as referências. Muito obrigado.